Cristo. Meus irmãos, eu quero, neste quadro importantíssimo, contar algo que está meio que relacionado à história do nosso irmão José, né? Em Gênesis capítulo 37. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, irmão Daniel. E os irmãos de José, eles se incomodaram com o diferencial do pai com o comportamento de José. Eu sempre tive o sonho de cantar, sempre tive o sonho de alcançar os meus objetivos dentro da música. Eu já estou na música há 20 anos, mas eu canto desde os 6 anos de idade. E assim que eu aceitei a Jesus, há 4 anos atrás, eu enfrentei muita dificuldade na igreja, né, por falta de pessoas que estendessem a mão. Mas Deus, ele nos conhece e conhece o nosso potencial. E eu só quero relatar aqui bem rapidinho esse episódio que aconteceu na minha vida, que foi o que me trouxe para a Rádio Nova de Paz, né, para o Ministério Nova de Paz. Então, talvez alguém vai pensar que eu conheço o pastor Tércio. De fato, o pastor Tércio só me lembra de agora, né? Mas eu já conheço o pastor Tércio desde quando eu era pequeno. O pastor Tércio sempre foi uma pessoa de abrir oportunidades, de dar uma chance para as pessoas que têm chamado de Deus. Eu digo isso porque desde quando a Nova de Paz era só um programa de rádio, né, que era em outra rádio, ele sempre abriu as portas daquele programa para abençoar pessoas que tinham ministério de louvor, da palavra. A rádio parecia uma igreja. O estúdio ficava tomado de gente. O pastor Tércio trazia muita gente, os cantores iam para lá, cantores que nem eram conhecidos, né? E ele abriu espaço. Então, eu já conheço esse trabalho. E quando eu comecei a cantar o Anjo da Vitória, que foi o primeiro disco que eu comecei, logo nos primeiros 5 meses a gente conseguiu vender 1.700 cópias, sem ajuda de rádio, sem nada. E aí apareceu uma rádio na minha vida, uma rádio comunitária. Quem é do Ibura sabe. E eu cheguei a ser até diretor dessa rádio comunitária. Mas só que um dia a aliança foi quebrada. Assim como tudo na vida tem um tempo. Um dia a gente está em lugares, depois Deus sopra a gente para outros lugares. E o dono dessa rádio, um dia ele chegou para mim. Essa rádio só pega só na área do Ibura, sabe, Daniel? No máximo até Cavaleiro ali. E assim, e as pessoas já ouviam o Anjo da Vitória. E eu gravei o Pegou Fogo. E quando o Pegou Fogo começou a ficar conhecido, perdão, em algumas igrejas lá do Ibura, aí a aliança foi quebrada. Eu saí dessa rádio. E o dono dessa rádio, ele mandou uma pessoa na minha porta. E essa pessoa chegou para mim e disse: olha, o irmão mandou dizer para você que se depender dele, ninguém nunca mais vai ouvir sua música. Se depender dele, o seu ministério está acabado e a sua música lá não toca mais. Se depender dessa rádio, ninguém nunca mais vai ouvir sua música. Agora pensa bem, como eu falei, é uma rádio comunitária. É uma rádio limitada, só pega apenas em alguns bairros do Ibura, em algumas áreas. Mas eu não sabia que Deus tinha coisas maiores para a minha vida. Deus até tinha falado. Mas a gente é vítima de tanta profetada que a gente acaba, de vez em quando a gente acaba ficando meio que incrédulo. Quem tem experiência com Deus sabe do que eu estou falando. Às vezes a gente passa por situações que a gente vai acreditar e daqui a pouco a gente vai se decepciona, porque não foi Deus que falou, e sim o profeta. Mas quando é Deus que fala, meu irmão, é impossível não se cumprir. Porque ele não é filho do homem para que minta. Quando ele promete, quando é Deus que promete, ele cumpre. E quando essa notícia chegou na minha porta, eu fiquei detido, irmão Daniel. Eu fiquei arrasado. Eu fiquei sem chão. Era como se tivesse dito:
que meu ministério de fato tinha acabado. Porque sabe quando você se apega a algo pequeno, achando que aquilo já é tudo que Deus preparou para a tua vida? Agora veja que interessante. Tem gente, irmão Daniel, que pensa que tem alguma coisa. Sabia? Tem gente que não tem quase nada, mas se acha no direito de querer humilhar quem não tem ou quem tem menos que ele. Existem pessoas que querem até te ver bem, mas não melhores do que ela. Existem pessoas que vai até nos abraçar e vai dizer, Deus tem um plano na sua vida, mas não vai se dispor a lhe dar 100% para ver o nosso crescimento. E esse alguém pensava que tinha tudo. E eu, claro, na minha pequenez, estava começando o ministério. Isso foi agora em 2017. Aquilo me deixou arrasado e eu fiquei detido dentro do quarto. A minha esposa disse, você não vai morrer. Se demorasse mais algum tempo, irmão Daniel, eu acho que eu nem estava aqui hoje. Eu tinha voltado para onde eu tinha saído. Porque a gente, quando está começando no Evangelho, a gente não conhece o tamanho do Deus que a gente serve. Né? E eu coloquei toda a minha esperança e achava que Deus já estava fazendo tudo na minha vida, só que aquilo não era nada aos olhos de Deus. Mas para mim era muito. Então, quando a notícia chegou dizendo que ninguém nunca mais, ele determinou que ninguém nunca mais ia ouvir minha música. Que ninguém nunca mais ia saber que eu existia. E aquilo entrou no meu coração e parecia que era uma verdade, sabe? Não era verdade, mas a situação parecia que de fato era uma verdade, que tudo tinha acabado. Mas 1 ano depois, 1 ano e 4 meses depois, eu estava no Monte Guararapes. Deus já tinha me levado em São Paulo. E eu orando no Monte Guararapes, eu disse, Deus, Tu és o Deus que abençoe São Paulo, mas que também abençoe Pernambuco. Se a pedra de tropeço estiver em mim, a pedra que está impedindo de o Senhor me abençoar aqui em Pernambuco, aqui onde eu moro, estiver em mim, me mostre. E 2 dias depois eu tive um sonho. Eu pedindo perdão a essa pessoa que mandou esse recado na minha porta. E eu disse, não pode ser de Deus. Não pode. Não, estou sonhando demais. Claro que não é de Deus. Mas foi Ele que me humilhou. Oh, aleluia. Foi Ele quem disse comigo. Foi Ele que falou, não. E Deus mandou pedir perdão a 2 pessoas. E eu disse, vou nada, né? Não é de Deus não, esse negócio não. E fiquei ali 7 dias no monte, Guararapes, apresentando a Deus, pedindo a Deus uma resposta. Mas quando eu gritei no monte no 2º dia do meu clamor, eu disse para Deus me mostrar, eu não disse para Deus falar. E no sonho Deus me mostrou o que é que eu tinha que fazer. E quando chegou no 5º dia, eu olhei para a direita, para a esquerda, eu conversando com meu amigo que estava comigo no monte, o presbítero que hoje é evangelista, o Thiago Henrique. Um abraço para ele, para a irmã Anne. Eu disse para ele, rapaz, o Espírito Santo está me dizendo para eu pedir perdão a fulano e a ciclano. O que é que tu acha? Ele disse, rapaz, cuidado, pode ser emoção. Eu digo, porque não fui eu. Mas tinha aquele negócio, ou eu pedia perdão, ou eu não estava aqui, irmão Daniel. E não tem coisa mais dolorosa ou coisa melhor. Eu não sei dizer se é melhor ou se é doloroso demais. Mas que resolve. É quando a gente ouve a voz de Deus. Porque com Deus ele vem na contramão da lógica humana. Com Deus é assim, irmão Daniel. É descendo que a gente sobe. É se humilhando que Ele nos exalta. É desaparecendo para aparecer. É todo, né? Então a gente vai pensar, não. Com Deus é assim, você quer, vem na contramão. Porque é aí que a gente demonstra que o quebrantamento,
e que Cristo está vivendo em nós. É quando a gente não está apegado ao orgulho, à soberba e a nada na terra. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus sobre a nossa vida. E eu tomei essa atitude, foi difícil. Eu tive que subir no altar do jeito que Deus me mostrou. E 15 dias depois, Deus me apresentou a irmã Clarissa Técio e o pastor Júnior numa vigília lá na igreja El Shaddai, lá no Ibura. Eu simplesmente cantei. O pastor Júnior é testemunha, a irmã Clarissa, o pastor Gustavo Lourenço, o pastor Jamerson Monteiro estava nesse dia. Eu não disse, olha, deixa eu cantar com vocês. Não precisou pedir, não precisou fazer nada. Simplesmente cantei. Quando eu sentei, o pastor Gustavo já pediu meu telefone, teve uma conversa comigo. Com 3 dias depois, eu já estava no campo do café cantando na Voz de Paz. E hoje, para quem falou que ninguém nunca mais ia ouvir minha música tocar numa rádio, Deus colocou a Rádio Nova de Paz, a rádio mais ouvida de Pernambuco, em primeiro lugar. Há 2 anos que está em primeiro lugar, para a glória de Deus. Há 2 anos, 24 meses, para a glória de Deus, toca a nossa música. Então, para quem pensava que ninguém nunca mais ia ouvir, a rádio mais ouvida de Pernambuco está tocando. E todo mundo tem que ouvir. Então, eu quero dizer para você, ouça a voz de Deus. Um dia, eu tive que escolher entre o meu orgulho e ouvir, e não só ouvir, obedecer ao que eu estava ouvindo da voz de Deus. Eu venci. E se você ouvir a voz de Deus, você também vai vencer. Ô, glória! E a canção, como nosso cantor e amigo Júnior Levita falou, a primeira canção que ele chegou a vender 1.000... Já são 3.000 discos. 3.000, mais a primeira canção que foi o Anjo. O Anjo da Vitória. Então vamos ouvir essa canção. Só Foi, corrigindo aqui, não é? Mas eu creio que foi algo profético. Nosso cantor e amigo Júnior Levita falou 24 meses em primeiro lugar. Estamos Sim. há 22 meses. Mas foi uma profecia, viu? Só falta 2. Falta 2, é rapidinho. Já está determinado no coração Em de Deus. nome de Jesus! Canta, Júnior Levita! Aumenta o volume aí, crente! Novas de Paz. O anjo desceu